debaixo da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, muito feliz com a sua presença aí do outro lado, nos acompanhando em mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, e hoje estaremos estudando a lição de número 8, que traz por título A Fidelidade no Casamento. Nós estaremos abordando o mandamento não adulterarás. Vamos fazer uma oração e a partir de então nós estaremos começando aqui a nossa lição número 8. Okay? Então, onde você estiver, incline a sua cabeça, como você se sentir mais à vontade, vamos falar com Deus. Santíssimo Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra através, Papai Bendito, dessa revista. O nosso pedido, Papai Bendito, o nosso desejo é que o Senhor fale conosco. Sim, Senhor meu Deus, que a Tua Palavra nos mostre o caminho no que se diz respeito a este assunto de hoje. Sim, Senhor meu Deus, abençoe o professor Adilson, abençoe cada aluno, cada pessoa que está nos assistindo, que o nosso espírito esteja receptivo à Tua Palavra e que possamos, Papai Bendito, de imediato colocar em prática tudo aquilo que nós iremos aprender da Tua Palavra. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Então, pastor Adilson, lição de número 8, a fidelidade no casamento. Suas considerações iniciais, e aí a gente começa aqui. Legal, graça e paz, Joab, e a você também de casa que está nos acompanhando, que Deus te abençoe poderosamente. E como tem sido durante todo esse trimestre, né, a escola dominical, na verdade, é uma bênção, né? Sim. Eu acredito que será mais uma vez um tempo proveitoso para aprendermos da palavra de Deus. Maravilha. Então, lição de número 8, a fidelidade no casamento. O nosso texto bíblico básico está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, versículos de 2 a 9. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, versículos de 2 a 9. Nós não vamos ler aqui, como de costume, para nós ganharmos tempo, mas é importantíssimo que você leia esse texto aí na sua casa, porque isso aqui é a palavra de Deus. Okay? Então é muito importante que você leia esse texto, e não somente esse texto, mas volte um capítulo antes, leia um capítulo depois. Fique ciente de tudo que estava em volta do contexto desse texto aqui, ok? Tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Nosso texto áureo, que também é o mandamento, né, que nós iremos estudar aqui, é não adulterarás. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 14. Não adulterarás. Nós temos 3 objetivos aqui para a nossa lição de hoje. Primeiro objetivo, entender que o casamento é uma aliança abençoada por Deus. Segundo, compreender que o adultério é uma violação dessa aliança, podendo ser factual ou imaginário. Por fim, concluir que é possível evitá-lo andando no Espírito. Então, com a graça de Deus, nós vamos, com as nossas forças aqui, lutar para atingirmos aqui esses objetivos. Na palavra introdutória, vai dizer aqui, eu não vou ler a palavra introdutória toda, mas eu quero destacar aqui apenas 2 pontos. No comecinho vai dizer assim: na segunda parte do decálogo, estamos diante de uma situação de prosperidade ou bem-estar social. Veja a sequência que inclui a vida individual, familiar e a propriedade. O 6º mandamento protege a vida. No 7º, não adulterarás. Cônjuges precisam honrar-se mutuamente. No 2º parágrafo vai dizer assim: aqui observamos que todos esses mandamentos visam a preservação da família e, consequentemente, a manutenção da sociedade. Nessa palavra introdutória aqui,
Eu achei interessante o comentarista destacar, assim, ele fez um resumo aqui, assim, e eu entendi ele dizendo assim, olha, cada mandamento ele vai muito além do que ele parece, né? A gente estudou na semana passada o sexto, né? O não matarás. E assim, numa primeira leitura, numa leitura rápida, superficial, dá a impressão que é algo muito simples, mas quando você vai aprofundando, e aí quando você linka com a amplitude que Jesus deu, a gente percebe que o mandamento ele é muito mais profundo do que parece. E no caso deste mandamento aqui, não é diferente. Nós temos o não matarás, onde Deus está ali protegendo a vida individual, e agora nós temos o não adulterarás, onde Deus está protegendo a vida familiar, onde Deus está protegendo ali o elo mais básico de uma família, né, que é o matrimônio. Fala pra gente um pouco deste mandamento, não adulterarás. Joab, então, retomar aqui um argumento que eu utilizei na lição anterior, Sim. de que a palavra de Deus, ou seja, a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Sim. Né? Aí, na lição passada, eu até citei o exemplo do João, né, na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse e tal, mas isso aí vale para todos os escritores. Sim. Né? Muita coisa que Moisés escreveu, ele morreu sem entender. Sim. Né? Obviamente. Porque ele mesmo escreveu. Exatamente. O João do Apocalipse, né, e os outros, eles morreram sem entender muitas coisas. Por exemplo, você pega, o profeta vai falar lá de Israel voltando para sua terra em um pássaro de aço. Você acha que ele sabia o que ele estava dizendo? Jamais ele saberia que era uma profecia a respeito do avião. Exato. Então, a palavra de Deus, a sua revelação, ela é progressiva. Por exemplo, você lê no texto, não adulterarás. O que você tem da palavra adulterar? Quer dizer, é que você vai misturar alguma coisa. Sim. Né? Vai deixar de ser algo original e vai ter uma mistura. Essa gasolina está adulterada. Quer dizer, alguma coisa ali que não era para estar ali. Exatamente. Aí você pega aqui, por exemplo, a impressão que se tem quando fala não adulterarás, que isso aqui é um mandamento para quem é casado. Sim. Não ter um relacionamento extraconjugal. Sim. Só que quando você vai discriminar isso aqui de uma forma mais abrangente, você vai perceber que o texto aqui está falando, na verdade, em relação a questões sexuais ilícitas. Sim, é mais amplo. É muito mais amplo. Sim. Então você percebe aqui que a ordem que o comentarista colocou aqui nessa introdução Sim. é até interessante. Ele colocou o sexto mandamento a ver com a proteção da vida, não é? Depois o não adulterarás, que é o sétimo, tem a ver com honrar-se mutuamente dentro do casamento. Aí ele cita o oitavo e o décimo, né? Guardar a integridade dos bens ao próximo. E aí Jesus vai trazer também dentro disso aqui uma ampla explicação a respeito desses mandamentos. Né? A própria lei, você pega, por exemplo, assim, bem no sentido sutil da palavra, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer aqui. Por exemplo, a leitura de Números, por exemplo, eu acho a leitura do livro de Números cansativa. Né? Levítico também é um pouco cansativo. E fica ali aquele negócio. Então você percebe, por exemplo, que muitas coisas que estão lá atrás, nessa lei mais, vamos dizer que, mais a grosso modo, o resumo de tudo em uma palavra só, lá na frente vai haver já uma discriminação, vai tentar esmiuçar aquilo de uma maneira mais ampla. Exatamente. Então, é basicamente isso aqui, né? Que traduz aí os mandamentos. Dentro desse aqui a gente vai tentar discriminar aí algumas outras, né, ramificações dentro da palavra não adulterarás. Perfeitamente. Então, entrando no ponto 1, o casamento. Né? Então, se a gente vai falar aqui de não adulterarás, já vamos começar aqui falando sobre o começo de tudo, que é o casamento. O comentarista ele começa dizendo o seguinte, no ponto 1, que você pode acompanhar na sua revista aí de escola dominical. O casamento é uma decisão divina que se perenizou na humanidade. O Senhor deu ordem para que o homem deixasse a casa de seus pais e se unisse à sua mulher,
para que se fizessem uma só carne. Por isso, criou dois seres diferentes, macho e fêmea. Deus os abençoou e ordenou-lhes que frutificassem e enchessem a terra. Então a gente tem aqui uma definição básica de casamento, né? O que é um resumo de casamento à luz da Bíblia? Deus criou macho, Deus criou fêmea, abençoou macho e fêmea. E a ordem é: deixará o homem a casa de seus pais e unir-se-á a sua mulher. Então, já nesse comentário aqui sobre o casamento, e aqui esse versículo bíblico que o comentarista colocou aqui, né, ou estes versículos, né, porque nós temos aqui duas referências, nesses dois versículos aqui nós já entendemos que Deus não deixou brecha para a homossexualidade ou qualquer coisa do tipo. O casamento, eu acho importante se destacar isso aqui, o casamento bíblico, o casamento aprovado por Deus é este: homem, mulher, e aqui uniciar a sua mulher, não é as suas mulheres, uniciar a sua mulher. Então Deus aqui ele define a heterossexualidade, e ele define aqui já também de cara a monogamia, certo? Que é o ponto 1.1, né, que vai vir logo na sequência aí, e que você já pode também comentar também para se você sentir a vontade para isso. Então, esses versículos aqui, o que eu falei aqui, tem algum equívoco, alguma coisa, ou passa por isso aí mesmo? Não, as vias são essas mesmo, né? Começando de trás para frente dentro da sua argumentação. Por exemplo, o casamento original, ele é monogâmico. O que é isso? É um homem para uma mulher. Sim. Então, nessa relação aí, um macho, uma fêmea. Né? Foi a instituição de Deus. Olha, o comentarista colocou aqui no texto. Sim. Ao criá-la, né? Ao criar, no caso aqui, que está falando, criá-la é relação à mulher, que o comentarista está dizendo. Isso. O Criador disse: far-lhe-ei uma disjuntora. Isso. Mas com o passar do tempo, o comentarista coloca que a poligamia apareceu até mesmo entre os patriarcas e reis de Israel. Esse não foi o projeto de Deus, a questão da poligamia. Sim. Né? Agora, você percebe que a sociedade daquele tempo, né, e eu acredito que hoje, na maior parte, quem utiliza-se desse tipo de relação, sempre vai ser um homem para duas ou mais mulheres. Né? Normalmente é assim. Deus, de certa forma, ele até tolerou isso. Isso passou a ser algo tolerável. Deus tolerou. É importante dizer aqui que todas as pessoas que decidiram viver nesse estilo de relação teve problemas seríssimos. Né? Você percebe, por exemplo, o Abraão, ele teve problemas seríssimos com isso. O próprio Jacó, nem se fala. Né? E por aí vai. Mas o desejo de Deus, absoluto, era um homem para uma mulher. Em toda a escritura da palavra de Deus, você vai ver o princípio que é defendido por Deus é aquele princípio ideal da criação. Sim. Você pega que Deus cria Adão e cria também Eva. Sim. O interesse de Deus era que os dois crescessem e enchessem a terra. Sim. Só que Deus, gente, não tem esse abafamento todo que o ser humano tem. Se Deus quisesse fazer a coisa acontecer muito mais rápida, ele poderia, por exemplo, ter feito lá 10, 15, 20, 50 mulheres. Sim. Né? Não existia pecado. Sim. Adão estava em pleno vigor da sua saúde. Sim. Com certeza seria assim, muito mais rápido. Sim. Só que Deus não tem essa pressa, eu repito. Sim. Então ele deixou o padrão: um homem para uma mulher. Outra coisa aqui, e aí voltando, já que eu peguei de trás para frente, o comentarista cita aqui o texto de Gênesis 2, 24, fizeram uma só carne. Esse é o princípio do casamento. Né? Sai o rapaz da casa do seu pai, sai a moça da casa do seu pai,
juntos no matrimônio formam-se uma carne, ou seja, com o mesmo ideal, com o mesmo propósito, com uma mesma aliança. É isso aqui que o texto está falando. Em referência a essa questão da poligamia, só para discriminar isso aqui de maneira um pouco mais ampla aqui, então, por que desse mandamento não adulterarás? Perceba que o sétimo mandamento, na sua abrangência, inibe aqui todas as questões, como eu disse lá no comecinho, todas as questões da sexualidade pervertida, sim, da sexualidade fora dos padrões de Deus, da sexualidade ilícita. Então, dentro disso aqui, o sétimo mandamento inclui aquilo que você já falou, sim, que é um mandamento contra a prática da homossexualidade, é um mandamento que inclui também um princípio contra a fornicação. O que é a fornicação? Que é a prática sexual entre dois solteiros. Não é? Também a prostituição, que é a prática sexual mediante pagamento. Exato. A prática do adultério, que é a prática sexual quando um dos dois, ou o homem ou a mulher, sim, são casados. O adultério pode acontecer com um homem casado e uma mulher solteira, sim, ou uma mulher casada com um homem solteiro. Isso caracteriza adultério. É também um mandamento contra o incesto, sim, que é a prática sexual entre pais e filhos, sim, né? A poligamia, como eu acabei de citar, pedofilia, a lascívia. Sim. Perceba isso aqui. Olha que coisa incrível. Né? A lascívia, gente. Você sabe o que é lascívia? Não, tem muita gente que não sabe o que é. Eu vou discriminar aqui o que é a lascívia. Você vai ver Paulo citar isso lá na carta aos Gálatas, isso, naquela lista enorme das obras da carne, ele inclui lá a lascívia. Sim. O que é a lascívia na prática? É provocar um desejo sexual no sexo oposto que você não pode satisfazer. Exato. Isso é lascívia. Então, quando você faz essa provocação, isso vale para ambos os lados. Tanto o homem provocar na mulher ou a mulher provocar no homem. Quando alguém faz isso, ele está caindo aqui no pecado da lascívia, que está aqui nas ramificações do não adulterarás. Não é? A pornografia, não é? Que é algo assim hoje assustadoramente presente na vida de muita gente, quando que a facilidade para o acesso a essas coisas hoje é muito fácil. Então, ou seja, toda prática que envolve a questão sexual ilícita fora dos padrões que a palavra de Deus estabelece, está incluída aqui nesse sétimo mandamento: não adulterarás. Né? Então, quando há alguma perversidade, sexualidade desequilibrada, tudo que foge da pureza sexual, esse mandamento aqui está em cima. Show de bola. Aqui no ponto 1.2, vai falar sobre a legalização do casamento, que o comentarista colocou aqui sobre como que funciona a oficialização de um casamento, né? Que hoje, claro, nós temos um padrão, né? Nós temos o registro civil, né? O que nós chamamos de casamento no civil. O primeiro registro que se tem, né, de casamento feito, registrado, sim, em 1791, quando na Constituição Francesa admitiu-se então esse tipo de documento. No Brasil isso é mais novo. Isso veio cá para a Constituição de 1892. 1892. Então, recente, né? Você percebe que é ali atrás. Muito recente. O que acontecia nos tempos bíblicos? Ou antes de dizer aqui dos tempos bíblicos, deixa eu fazer uma ressalva aqui interessante. A nossa cidadania celestial não anula a nossa cidadania terrena. Exato. Né? Nós não somos anjos, gente. Então, se hoje tem a lei que seja feito assim, tem que ser feito assim. No tempo bíblico não tinha cartório. Sim. Então tinha os rituais que eram feitos, a aliança entre famílias, inquebrável. Né? Existiam alianças, por exemplo, que se rachava um cabrito ou um bezerro no meio, quem estava fazendo aliança passava entre aquelas bandas ali e dizia: se eu quebrar a aliança, que seja feito isso comigo. A gente vê Deus fazendo essa aliança com Abraão, né, lá em Gênesis. Isso.
Eu não estou dizendo que isso era em relação ao casamento, mas para você ver o nível de seriedade das alianças. Exatamente. Onde é que você vai perceber que o casamento era consumado, então, nos tempos bíblicos? A partir da união sexual. Exato. É por isso que Paulo vai dizer, trazendo assim um ensino muito forte para os irmãos romanos, dizendo, olha, você não sabe que quem deita com a prostituta faz-se um corpo com ela? Exatamente. O que nós chamamos de laços de alma, não é? Então, ou seja, é exatamente ali naquele momento que o casamento é consumado. Aliás, na legislação brasileira, o sujeito pode ir no cartório, assinar bonitinho lá o rapaz e a moça. Se não acontecer o ato consumado em si, esse casamento pode ser anulado. Exato. Saem de lá do cartório os dois com certidão de solteiro. Não é? Exatamente. E não de divórcio, sai com certidão de solteiro. Certo? Como se nada tivesse Como se acontecido. nada tivesse acontecido. Exatamente. Certo? Porque o casamento de fato é consumado nisso aí. O que era feito alguns anos atrás, antes então dessa questão do cartório? O país predominante, vamos falar que a nível de Brasil, o país predominantemente católico, era a Igreja Católica quem fazia o casamento e tinha lá nos seus registros lá a questão do casamento que era feito lá. Reconhecia. As igrejas evangélicas seguiam mais ou menos esse mesmo padrão de lavrar atas e por aí vai. Exato. A partir então dessa Constituição de 1892, que passou-se então a ser reconhecido no cartório, a fazer no cartório, e houve então essa documentação. Mas isso até chegar mesmo na sociedade de uma maneira em geral, isso levou-se muitos anos. Né? Você voltar aí na época, aí, talvez dos nossos avós, aí, provavelmente você vai encontrar muita gente aí que não foi legalmente casado no cartório. Sim, perfeitamente. E aí, Adilson, enquanto você explicava sobre essa questão da monogamia e sobre tudo isso que envolve o casamento que Deus criou, o que Deus projetava, né, para a humanidade quando Ele criou o casamento, quando Ele criou macho e fêmea, os abençoou, é importante que nós entendamos, é importante que você que está em casa entenda que os mandamentos, eles não, o decálogo que nós estamos estudando, os mandamentos, eles não são proibições. Os mandamentos são proteções. O decálogo são 10 proteções de Deus. Quando Deus cria o casamento e Ele define a monogamia e Ele define a heterossexualidade, Ele está protegendo o ser humano. Não existe ninguém, e aí, enquanto você explicava, me veio isso em mente, eu acho importantíssimo nós destacarmos isso aqui. Não existe ninguém que tenha uma vida sexual levada assim na libertinagem, que tenha qualidade de vida, que tenha felicidade plena, apesar de que esse é o marketing do diabo. O marketing do diabo é: seja livre no sentido de você pode fazer o que você quiser sem qualquer espécie de limite. E Deus sabe que se o ser humano não tiver limite, ele se autodestrói. Então quer dizer, nós precisamos entender o não adulterarás, com tudo isso que você explicou aqui, como medidas protetivas de Deus, para que de fato tenhamos uma vida plena. Saudável, né? Exatamente. No ponto 1.3 vai falar que o casamento é uma aliança inquebrável, e o 1.4 vai falar que vai falar sobre o ideal de uma vida matrimonial sem mácula. Explica melhor para a gente essa aliança inquebrável e esse ideal de uma vida matrimonial sem mácula. O que é que Deus sonhou para o homem quando Ele criou o casamento? O projeto de Deus é que fosse isso. Jesus, em Mateus 19:6, o que Deus ajuntou não separe o homem. Não é? O propósito de Deus para o casamento era de fato até que a morte separe. Aí o autor deu aqui o nome aqui, é isso mesmo, de aliança inquebrável. Eu sei que existem circunstâncias que tem muita gente que vai quebrar essa aliança, e eu não vou entrar aqui no mérito da questão
do divórcio e novo casamento, enfim, porque não é esse. 3 horas de live. Não é esse o propósito aqui, verdade. né? Certo? Mas esse é o propósito de Deus, que o casamento seja uma aliança inquebrável, independente da circunstância, é que seja inquebrável. Sim. Aí, na sequência aí, o ideal para uma vida matrimonial sem mácula é que Satanás é muito terrível, sabe? Assim, eu estou tentando achar uma palavra pior do que terrível para caracterizá-lo aqui, mas é isso mesmo. Ele coloca na cabeça das pessoas, de muita gente, que não há entendimento, Sim. que a questão do relacionamento sexual antes do casamento não tem nada a ver. Sim. Isso assim se tornou uma coisa tão banal hoje, sabe, Joab? Onde você percebe aí os adolescentes falando sobre isso de maneira assim muito natural. Sim. Acaba assim passando dos limites de algo que não é para eles. Sim. Não é? Exato. Então assim, eles encaram algo tão sério de uma forma assim tão até debochada. Exato. E que no final da história, quando acontece de fato, perdeu-se toda a graça. Sim. Né? Aí o diabo faz isso, ele coloca para as pessoas que não têm esse compromisso de casamento, Sim. que a vida sexual fora do casamento é algo natural que pode todo mundo encarar, que não tem problema nisso. Para algumas outras pessoas, ele coloca o oposto, que mesmo depois de casado há pecado. Tem gente, eu já ouvi relatos de pessoas que depois que tinham relação sexual, marido e mulher, legitimamente casados, eles iam pedir perdão a Deus pelos pecados, porque tinha acontecido aquilo ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro que não tem pecado nenhum pós-casamento, da maneira como a palavra de Deus aponta como sendo legítima. Exato. Eu não vou entrar no mérito aqui da questão, porque o assunto não é esse. Não é sobre sexualidade a nossa lição. Né? Então, o que acontece? Não há pecado nisso. Sim. Mas você precisa pensar numa coisa, o seguinte: do mesmo jeito que é pecado a relação sexual antes do casamento, para alguém que não tem nenhum compromisso no casamento, do mesmo jeito que é pecado, fora, é pecado também deixar de ter depois do casamento. Sim. O pecado é o mesmo. Sim. Não é? Paulo foi muito sábio e com certeza na direção do Espírito Santo, aí a gente não tem nenhuma dúvida, ele dizendo que o marido tem que pagar-lhe a devida dívida à esposa. Exato. E a esposa também para com o marido. Exato. E ele vai além. Ele diz que depois de casado, o marido não tem mais direito sobre o seu próprio corpo. Exatamente. E também a mulher não tem mais direito sobre o seu próprio corpo. Exato. Isso que ele estava falando ali da questão de atender-se mutuamente na questão sexual. Sim. Então, a vida matrimonial precisa ser com essa questão sexual sem mácula, não há pecado nisso. E o autor termina aqui dizendo que a fidelidade no matrimônio é que garante a pureza. Sim. Certo? Exato. Então, na minha maneira de entender aqui, a grosso modo, a partir do momento que você deixa de honrar o seu compromisso, isso que eu estou dizendo aqui na terceira pessoa, o seu não é direcionado a você propriamente dito, mas a partir do momento que algum dos cônjuges deixa de honrar o seu compromisso em relação ao seu dever para com o seu marido ou com sua esposa, de certa forma ele está deixando de ser fiel. Sim. Perceba aqui a gravidade da coisa, não é? Então, é preciso muita atenção nisso aqui. Verdade. Não é? Com certeza. Então a gente termina o ponto 1, onde nós falamos aqui sobre o casamento, né? Uma visão geral, né? Sobre o casamento à luz da palavra de Deus. Como você bem colocou aí, existem pormenores a respeito do casamento que são interessantíssimos e são importantíssimos de serem estudados. Infelizmente, nós não temos tempo hábil e também não é o assunto da lição, né? Mas temos aí uma visão geral do que é o casamento à luz da Bíblia.
Agora a gente vai para o ponto 2, que aí a gente já vai tratar de um assunto assim, bem espinhoso, né? Que é quando essa aliança é quebrada, né? Essa aliança extraordinária que Deus criou para não ser quebrada é quando ela se quebra, que é o adultério, né? Ponto 2 aqui vai falar sobre o adultério, e o comentarista ele vai dizer aqui: o termo adultério consiste na violação de uma regra, em falsificação, em infidelidade conjugal. O 7º mandamento trata o adultério como infidelidade conjugal. O adultério é o maior responsável pela destruição de lares e pela infelicidade de filhos, e é o causador de muitas mortes geradas pelo ciúme. Então aqui o autor faz aqui uma definição, né, do que é o adultério, e que de fato o adultério, aquela primeira definição de adultério, né, que é de fato o relacionamento extraconjugal. E aí, já emendando aqui no 2.1, o comentarista vai falar do adultério como uma violação de uma aliança. Ele diz: talvez o maior de todos os problemas não seja exatamente o sexo, não esteja exatamente no sexo, mas na infidelidade ao cônjuge e na quebra de uma aliança referendada por Deus. Então, Deus, como que a Bíblia vai tratar esse assunto? O adultério. O comentarista colocou algo aqui sobre o impacto do adultério. O impacto que, por um instante, acredito na maioria dos casais, por um instante, a pessoa fica cega e ela não percebe o impacto que aquela ação vai ter no que se refere na destruição de lares e na infidelidade e na infelicidade dos filhos. Que mal é esse, Adilson, o adultério? Eu peço aqui permissão para já juntar aqui o subponto seguinte aí, sim, uma geração adúltera, que eu acho que vai ficar mais fácil aqui. Eu só não concordo aqui com essa, por causa da estatística, com essa questão aqui do que o adultério é o maior responsável pela destruição, porque existem outros fatores. Algumas pesquisas mostram que a questão da destruição dos lares ao final do casamento dá por problemas financeiros, incompatibilidade, lá para o 3º ou 4º lugar, a questão do adultério. Né? Mas é um grande vilão quanto à questão da destruição dos lares. Não é? A realidade é que eu penso que, conhecendo alguns casos, de acompanhar outros, de ter alguns amigos que tiveram uma infelicidade de questões assim, o adultério ele é um processo. Eu penso que ninguém acorda de manhã e passa na cabeça dele a primeira vez esse pensamento: eu vou adulterar hoje. O adultério ele é um processo. O adultério, para mim, ele é como a lepra do Antigo Testamento. O que era a lepra? Era o pecado, vamos colocar aqui, era o pecado máximo que Deus utilizava para expor a pessoa. Ele ia quebrando princípios hoje, amanhã, depois, até o ponto que ele ficava leproso. Aí era a maneira de Deus tratar com o pecado dele publicamente. Eu penso que o adultério, para esse tempo que nós estamos vivendo, é a mesma coisa. A pessoa vai quebrando princípios hoje, quebra outros amanhã, e quebra outros, e vai quebrando, e não se arrepende, e vai bagunçando a vida com algumas coisas, e vai se enrolando com outras, e chega um momento que ele acaba adulterando. Antes disso, também, no meio de todo esse processo aí de quebra de princípios, ele já está com a vida conjugal bagunçada, ele já se envolveu com tantas outras questões e já teve tantos outros problemas, e que em algum momento o que vai faltar para ele é só quebrar o voto. E ele vai lá e quebra o voto. Então ele adultera, ele tem aí essa prática, né,
de falsificação, de infidelidade, de violação de regras. A questão da relação sexual consumada, o ato, de fato, o ato sexual ali, extraconjugal, na verdade aquilo ali é só a consumação, é apenas a última etapa de uma série de etapas que a pessoa já foi seguindo e passando. Exatamente. É a cereja estragada do bolo, né? Exato. Assim. Exato. Então, o adultério, automaticamente, como o comentarista coloca aqui no conteúdo da lição, sim, ele é, sim, o causador da separação, um dos causadores, um grande vilão, provoca infelicidade nos filhos, causa muitas mortes. Sim. Fato, quantos problemas a gente vê aí, como a lei trata, né, com os crimes, crime passional, né, que envolve questão amorosa no meio, não é? E gerado por ciúme e tantas outras coisas. Então, é sim um grande vilão. E aí, o autor coloca mais aqui, tratando da questão da aliança. A questão do casamento assim, é tão sublime, é tão importante essa aliança, que a Bíblia compara a união de Cristo com a igreja com o casamento. Sim. Não, olha a figura de linguagem. E nisso aqui se manifesta a graça de Deus. Sim. Foi a primeira instituição que Deus criou, não é? É o casamento, família, enfim, não é? Então tem uma questão que se deve avaliar diante das tentações, diante dos problemas que isso pode gerar. Isso. A pessoa precisa pensar nisso do ponto de vista aqui, que de fato a violação dessa aliança vai trazer implicações seríssimas, né? Talvez o maior de todos os problemas não esteja exatamente no sexo, mas na questão da infidelidade. É aquilo que eu falei, vai quebrando hoje, quebra hoje, amanhã e tal, e vai gerando algumas outras coisas. Eu falei agora um pouco, que a questão de deixar de cumprir com os deveres de marido ou de mulher na questão sexual já caracteriza uma versão de infidelidade. Sim. Uma coisa interessante que eu descobri, não tinha parado para pensar nisso, e dando uma lida na lição aqui antes da gente começar, até 2005 o Código Penal, o artigo 240 do Código Penal caracterizava crime para o adultério. Aí, embora eu nunca tenha ficado sabendo de ninguém que foi preso por adultério. Mas olha para você ver, tem 15 anos que isso saiu do Código Penal brasileiro. Uma pena, né, que saiu, e uma pena que não, pelo menos se tem notícia, né, que não dava cadeia. Também ia faltar espaço para prender tanta gente por aí, infiltrada nessa questão do adultério, e diga-se de passagem, até gente que está na igreja, o que é um absurdo e uma vergonha. Não é? A gente não pode tapar o sol com a peneira aqui, e é de fato. E talvez alguém esteja me assistindo agora aí numa situação dessa. Não é? E Deus vai tratar severamente com isso. Então, a questão brasileira não mais considera o adultério como um crime. Trata-se apenas de uma opção. Quando caracterizava crime e era de fato punido, por exemplo, o causador ali aquele que adulterou, o adúltero, ele perdia o direito na parte da herança. Não é? Além de uma pena variável aí, entre 15 dias a 6 meses de prisão por adultério. Né? Saiu 2005 e deixou o Código Penal brasileiro, então. Né? Como você disse, uma pena. Na verdade, tinha que ter aumentado o rigor, né? E fazer valer, né? E fazer valer também, né? O adultério como figura espiritual, isso aqui você comentou aí, né? Deus, ele tinha Israel como sua esposa. E no Novo Testamento, Cristo e a igreja são apresentados como noivos, né? E noivos que se casarão, né? A Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro, né? Que é ali, de fato, a celebração do casamento, onde a igreja estará para sempre com Cristo, né? Então, é algo, como você falou, só repetindo aqui, essa questão do casamento é algo tão sério que o próprio Deus toma para si essa figura do casamento, né? De tão sério que é. Então,
Esse é o adultério como figura espiritual. No ponto 3, vai falar sobre outras implicações do pecado de adultério. No 3.1 e no 3.2, vai falar sobre traz consigo a mentira e descamba em divórcio. Né? Então, talvez aqui é meio que o início traz consigo a mentira e o fim, né, do processo que descamba em divórcio. Enquanto você falava, me veio em mente aqui o versículo, que inclusive está na conclusão, né, que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, Tiago foi muito claro quando ele vai falar das etapas do pecado. Né? Como você falou, o processo. O adultério, ninguém está andando na rua e tropeça, adulterei. Não, é um processo que por que às vezes demora anos. Mas a pessoa vai dando brecha, um pouco de liberdade, um pouco de liberdade, um pouco de liberdade, abre mão, como você falou, de um princípio e outro. E aí, outras implicações do pecado de adultério. Aqui o comentarista vai colocar que a mentira é um pecado aliado de todos os demais tipos de pecado e tem a sua origem no diabo e se tem uma coisa que um adúltero ele tem que aprender é mentir. Né? Então a coisa que o adúltero é o adultério, ele é um pecado terrível que traz consigo uma série de outros pecados também. E que por fim vai descambar, vai terminar de fato no divórcio. E o comentarista vai dizer, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas ao mesmo tempo ela admite haver o divórcio. Jesus explicou aos fariseus, quando lhe perguntaram sobre o divórcio, que no princípio Deus criou macho e fêmea e que o homem deixaria a casa de seus pais para unir-se a sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Aquilo que você falou no começo, que eles insistem, e Jesus então vai explicar. Falou, olha, a carta de divórcio era dada, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Então, Adilson, essas outras implicações que o adultério traz sobre a vida da pessoa, que ultrapassam até o que o comentarista colocou aqui, né? Muitas as consequências. Muitas. A questão da mentira aí, eu não vou nem comentar, que você já comentou, já está, né, de excelente tamanho. A questão do divórcio aqui que o comentarista colocou, que acaba descambando mesmo aí, né? Quando não há reconciliação, quando não há perdão. Agora, principalmente para quem está com revista em casa, né, o pessoal aqui da igreja que tem a revista e até de outras mesmo que segue essa revista, tem uma frase aí, porque foi uma frase longa aqui, de umas 4 linhas aqui, é uma frase que vai dar 4 linhas, um ponto só lá no final, e também não é parágrafo, mas é um pedaço de um parágrafo, que o autor coloca aqui uma questão que, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo alguém dar uma descrição desse jeito. Eu também. Né? Eu também. E, assim, analisando aqui, por tudo que a gente já conhece sobre o assunto, foi muito curtinho aqui e, sinceramente, não me convenceu. Pelo menos, né? Não me convenceu. Eu vou voltar aqui um pouquinho antes, então. Vou voltar uma frase antes, quando ele cita aqui o texto de Mateus, né, quando eles estavam insistindo com Jesus, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? A resposta de Jesus foi por causa da dureza do vosso coração. Sim. E aí, ele coloca aqui o seguinte, eu vou ler aqui literalmente, então diria aí um bom jornalista, né, que eu não sou jornalista, mas eu vou fazer aqui no esquema aqui, abro aspas, né? A mulher que traía o marido era digna de morte por apedrejamento. E já que o marido não era capaz de perdoá-la, que ele desse então a carta de divórcio para que ela não fosse morta e então seguisse a sua vida. Parece assim, teoricamente, uma ideia legal, interessante, né? Já falando aí da questão da preservação da vida, mas
não é uma ideia que se sustenta. Exato. Primeiro pela questão do divórcio naquele tempo, que não era simplesmente dar o divórcio porque amanheceu com o cabelo embaraçado, não penteou o cabelo, deixou o arroz queimar, o feijão queimar e tal. Tinham implicações muito mais sérias do que isso, né? Então não era dado assim carta de divórcio de qualquer maneira. O fato é que a mulher que fosse pega, o homem que fosse pego no ato de adultério, seriam ambos mortos. Sim. Diante da narrativa bíblica, eu acho que essa exposição aqui um pouco insustentável. Vaga, né? Embora bonita, mas insustentável. Agora, outra coisa aqui que vale a pena ressaltar, Sim. o divórcio, ou melhor, o adultério descamba no divórcio. Sim. Mas existem outros casos, Joab, que não houve um adultério e não houve divórcio. Sim. Mas houve o repúdio. Sim. E isso acontece por parte principalmente de alguns líderes que, não querendo encarar o desgaste que há no processo do divórcio, preferem repudiar-se mutuamente e continuam dentro de casa. Sim. Há casos de maridos e mulheres que dormem em camas separadas, Sim. que já estão separados, mas morando dentro da mesma casa por muitos anos, Isso. com a ideia de manter, né, a harmonia com os filhos, de manter o exemplo com os filhos. Aí eu pergunto, você que faz esse tipo de coisa, você quer que o seu filho siga então o mesmo exemplo seu? De ao casar e alguma coisa der errado, manter-se casado, mas morando dentro da mesma coisa, mas separado? E isso é pecado, isso é repúdio. Exato. Paulo tratou disso. Exato. Paulo tratou dessa questão aí. E aí eu vou além. E se você tiver a resposta para me dar, você me dê, por favor. Sim. Como que um líder faz um casamento, por exemplo, mas ao mesmo tempo o casamento dele dentro de casa já não existe mais. Ele já está separado dentro de Como casa. é que ele abençoa Como que ele faz um acompanhamento, um aconselhamento com um casal, mantendo um casamento desse jeito de repúdio, de fachada? Essa é a palavra dentro de casa. Difícil. Exatamente. E por mais que esse casal até consiga colocar uma aparência aí para a sociedade, mas diante de Deus estão completamente errados. Isso é pecado. Entendeu? Não precisa de achar assim, não, mas pelo menos a gente está casado. Diante de Deus está não, meu amigo. Diante de Deus eles já estão separados há muito tempo. Né? E vivendo de mentira, E né? vivendo ainda de mentira. Né? Não tiveram sequer a hombridade de pelo menos serem honestos uns com os outros, com a sociedade e com a igreja. E nisso aqui, Joab, a gente não está de maneira nenhuma incentivando o de divórcio, jeito nenhum, exato. minimizando a questão do divórcio. Eu estou colocando aqui que isso é tão pecado quanto o adultério, tão pecado quanto um divórcio. E eu sei que existem questões que o caminho de fato acaba levando ao divórcio. Sim. Eu sei que existe isso, a gente não pode negar essa realidade, né? não é? Mas eu estou dizendo aqui que não é menos pecado, não é menos errado, não é menos feio, ou qualquer outra palavra do gênero que você queira encontrar para decifrar isso aí, fazer esse tipo de coisa. É verdade, né? eu concordo. Adilson, nós vamos então para o último ponto da nossa revista, o ponto 4, a concupiscência e a tentação. Eu tenho para mim que se a pessoa se atentar para isso aqui, ela não cai no adultério. O que você fala para a gente sobre essas duas coisas aqui, esses dois termos, a concupiscência e a tentação? Tudo vai começar com essas duas coisas. A concupiscência é a fraqueza. Sim. A tentação é algo externo. Sim. Né? Não se limita à questão sexual, mas já que nós estamos esse assunto aqui, a tentação é algo externo. Já é um estágio mais avançado. E aí o que acontece? A junção dessas duas coisas aqui, a fraqueza dentro do indivíduo, ele dando espaço para a tentação, aí é o que Tiago diz, que a concupiscência concebida, eu gosto da versão NVI, que ela diz que a concupiscência tendo engravidado, exatamente. Né? Dá luz ao pecado. Aí já é a prática do pecado em si. A fraqueza não é a fraqueza não é pecado. Exatamente. Certo? A tentação também não é pecado. Mas a prática disso é que é o pecado. Aí sim complica. Né?
De fato, você tem razão ao dizer que a observação disso aqui evitaria o adultério, porque tem muita gente que é fraca e sendo tentada exageradamente, apesar da Bíblia dizer que ninguém é tentado além daquilo que não pode suportar, mas tem gente que acaba já está aí com um estágio avançado de fraqueza e outra pessoa acaba sendo um agente tentador, leva essa pessoa a pecar e o tentador também. Como, por exemplo, eu acho, além de ridículo, além de feio, por exemplo, isso não escapa nem um ambiente de igreja. Exato. E não especificamente, eu estou dizendo aqui na nossa igreja, mas de maneira em geral, tem gente que acaba sendo agente da tentação para uma outra pessoa que tem essa fraqueza. Como, por exemplo, tem gente que usa calças ou roupas, e isso vale tanto para mulher quanto para homem, e principalmente para o homem, eu acho assim terrivelmente ridículo. O cara veste 42, mas ele parece que manda o alfaiate costurar nele uma calça 38, e ele fica com aquele negócio ridículo. Né? E eu acho que um pastor não deve deixar, um pastor titular da igreja, que é responsável pela igreja, ser conivente com alguém, assumir o púlpito da sua igreja, assumir o altar da igreja para ministrar, seja o louvor à palavra, numa situação dessa. Certo? Eu já ministrei em igrejas que eu senti muito desconfortável ao ver, por exemplo, na plateia, alguém vestido de maneira inadequada, com uma roupa que deveria ter sido usada em casa para um ambiente conjugal meramente, e não para vir na igreja. O pastor André tem uma fala simples, mas que ilustra isso. Que você colocou uma roupa, você quer saber se está legal, chega na frente do espelho e pergunta para você e para o Espírito Santo, como é que é? Está tudo certo, tudo certinho? Está glorificando o seu nome? E aí, se a sua resposta for sim, está tudo legal. Mas você precisa fazer isso embaixo da graça de Deus, para que você seja de coração honesto. Então, a observação disso aqui é muito justa, é muito valorosa, porque até no ambiente igreja tem muita gente sendo tanto o agente tentador para provocar isso no outro, como muita gente também sendo tentada exageradamente e acaba complicando. Exatamente. E pelo que Paulo falou em Romano, está todo mundo em pecado. Exato. Né? A pessoa que ela é usada para tentar, ela está pecando também. Ah, não, pastor Adilson, mas eu me visto do jeito que eu quiser, eu não tenho culpa se o outro lá está pecando. É claro que tem. É claro que existem mentes pecaminosas, que a mulher pode estar com a burca, né? Com a burca que essa pessoa vai pecar, mas existe sim o que você falou, pessoas que, assim, é uma expressão que eu falo, mas pessoas que não se dão ao respeito e se vestem de qualquer maneira. Libertino, infelizmente. E aí se tornam objetos do diabo, estão os dois em pecado, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, e se você que está nos assistindo, se o Espírito Santo clareou alguma coisa aí e você de alguma maneira se vê nessa situação, essa é a hora de corrigir. Essa é a hora de corrigir. Clame por misericórdia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É tempo de voltarmos, é tempo de nos voltarmos para Deus. Então a gente chega à nossa conclusão. Eu não vou ler a conclusão toda, até porque grande parte é do versículo que nós já estamos falando já há algum tempo. Mas o finalzinho aqui o comentarista coloca: as saídas inteligentes oferecidas pela palavra de Deus para livrar-se desse mal são muitas, não é isso? Então, na palavra de Deus, nós temos todas as saídas, né? Você que está aí do outro lado, você ouviu aqui muitos conselhos, muitas explicações de como você pode se dar bem nessa área e não cair neste pecado. Mas se você quer se aprofundar, meu amigo, mergulhe na palavra de Deus. Aqui tem tudo, a caixa de ferramentas, o manual do fabricante, que tem tudo que você precisa para não cair neste pecado e também para não cair em qualquer outro pecado, em qualquer outra fraqueza que você tenha, ok? A palavra de Deus, mergulhe nela e o Espírito Santo de Deus
continuará falando com você. Pastor Adilson, suas considerações finais e a gente ora encerrando. Sejamos fiéis a qualquer custo. A qualquer custo. Show de bola. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele pela palavra dEle exposta aqui e que Ele continue, de fato, nos abençoando e nos guardando. Santíssimo Deus, muito obrigado por até aqui o Senhor ter nos abençoado. Obrigado pela exposição da Tua palavra. Nos ajude a colocar, Papai, de tudo que nós aprendemos em prática. Em nome de Jesus. Amém.